Demorei, mas cheguei. E aí, cara? Vamos lá. Cortina ali do outro lado. Tudo em paz? Vai dar um tempinho? Tássio já entrou aí. Seja bem-vindo, grande mestre Tássio. Wolfgang? Wolfgang também, pronto. Mili! Queria também apoio moral. Galera chegando. Sandra, tudo bem? Pelo menos estamos com moral, Bruno. Com certeza. Vamos fazer nosso bate-bola. É isso. Ô, Mari, oi, Mari. Obrigado, mestre Tássio. Vamos tentar, vamos tentar. Eu sei que com o Bruno eu estou em boas mãos. Ô, Mari, oi, Mari. Obrigado, mestre Tássio. Vamos tentar, vamos tentar. Eu sei que com o Bruno eu estou em boas mãos. Martinha. Isso. Oi, meu querido. Sandra, quem vai estar entrando nesse instante vai ser Ramires. Marta Moreira. Sandra Caldas, aliás. Sandra Caldas, colega de Ramires. Pode ouvir, não? Vocês têm que apresentar o tempo. Olá, Valmira. Pronto, Valmira também na área. Tá. Eu tô com prestígio, até a ex-esposa tá vindo, é mole? Caramba. Rapaz, tem que fazer bonito nesse negócio, viu? Bom, aos que já estão presentes, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, ao nossos diálogos interdisciplinares sobre a pandemia, onde tem a chancela da UNEB, do GIPRES, né? Se eu esquecer alguém, Tássio e Bruno me corrijam. Temos aí a UNEB, o GIPRES, né? Dando aí a chancela. E é uma iniciativa do nosso coletivo Café Filosófico, né? Onde nós pretendemos conversar um pouco, né? Tentar passar um pouco e receber muito, né? Das experiências que nós temos vivido aí nesses períodos. Não é uma conversa academicista, apenas são intelectuais que pretendem, de uma forma bem elucidativa, conversar e levantar as questões. Nós não temos, né, a pretensão de trazer respostas, de trazer soluções. Estamos na mesma vibe de vocês e tentarmos, né, no mínimo, compreender essa situação toda juntos, né? E dividimos esse período de pandemia, que é um período tão conturbado nas nossas vidas, a nível mundial, e dividimos em alguns temas, né? Nós tivemos na semana passada, foi a pandemia, me recorde aí, sobre o nível psicológico, não foi, né? Me recorde aí, Bruno. Foi isso aí, com Miliane e Ramires. Miliane e Ramires, né? Sobre o ponto de vista psicológico, que é uma das principais situações que atingem, né, a população, o psicológico, né? Hoje nós pretendemos trazer aqui a pandemia sob o ponto de vista econômico, lembrando que originalmente seria o professor Rubem, mas ele se adoentou e eu estou aqui, né? O reserva foi convocado para entrar aqui de última hora e tentar fazer o melhor possível. Não é minha área de aderência, mas a gente vai tentar aí, junto com o mestre Bruno, né, conversar um pouquinho sobre isso, né? A Miri está corrigindo aqui, foi a existência humana e planetária, né, sob o ponto de vista da pandemia. Foi fantástico, Miri e o professor Ramires deram um show aí, e estamos aí iniciando nossa trajetória, né? Ainda nos familiarizando com os recursos tecnológicos, né? Apanhando um pouquinho, é mais a minha geração jurássica aqui, eu sou de cabelo branco aqui, não sou dessa galera teen aí que domina as redes sociais com a tranquilidade, né? E estamos aí tentando, né? Vamos conversar aí um pouquinho. Enquanto o pessoal está chegando aí, agradecer o povo que está chegando, nos prestigiando. Ó, chegou o Tom aí, rapaz, Tom chegou na área. Rapaz, o peso, Bruno, tá ficando cada vez maior, viu? Rapaz, Chegando o peso, a gente tem que dar um show hoje aí, viu? Catalão, uma colega antiga.
André também, aí André Pereira, tá, chegou um pessoal muito bom, gente boa aí, para prestigiar. Ó, a doutora Beth chegou também aí. Poxa, show de bola. Bom, vamos dar continuidade, né? Vamos começar aí a nossos diálogos. E aí eu proponho, Bruno, eu vou fazer aqui, né, um apanhado, um certo resumo aqui do que eu fiz e das considerações. E você, como especialista da área, depois vai me corrigindo e corrigindo as besteiras que eu vou falar aqui. Jamais, com certeza, eu só vou complementar, porque aqui o papel aqui é gerar mais dúvida, né? Ou você prefere dar início e eu vou só dando pitaco? Fique à vontade. Fique à vontade? Fique à vontade. Pronto. Eu tenho uma pescazinha aqui, porque com a idade e a barba branca, a gente vai ficando, né, com a memória fraca, então eu tenho que fazer a minha também por causa disso. Você não tem barba branca. Vamos lá. Ó, o Aguinaldo também está aqui. Ave Maria, vamos lá. Bom, o nosso assunto hoje é a crise econômica sob o ponto de vista da pandemia, né? É preciso que a gente tenha uma noção que... Ô, Gi Rodrigues também chegou. Obrigado, Gi, pela presença. É preciso que a gente tenha uma noção que esta é a maior crise, né, mundial, pelo menos em termos econômicos, desde a crise de 29. Perfeito. É uma crise sem precedentes e ela tem um agravante que ela, além de ser uma crise que atinge economicamente, ela é uma crise também de saúde pública. Sim. Né? Nós tivemos uma última pandemia que foi em 18, que foi a gripe espanhola, né? Que atingiu também a economia, mas ela tem essa característica de atingir violentamente não só a saúde pública, como a economia de uma forma global. Né? Então, é um verdadeiro desafio que a humanidade está passando, né? E que vai ter que tentar sair dessa. Nesse ambiente que a gente pode dizer, até de certa forma, meio que desolador, e eu não quero ser pessimista aqui, né? Ressurgem várias teorias no sentido de tentar sair desse, digamos assim, desse buraco. Né? Então, o que acontece? Na crise de 29, né, e principalmente no pós-guerra, surge uma teoria, né, uma teoria chamada do economista inglês John Maynard Keynes, que foi o keynesianismo. Né? Não é preciso que eu repita aqui a situação em que o mundo ficou, né, no pós-guerra, durante a guerra e no pós-guerra, principalmente no pós-guerra, uma economia devastada, né, e pensou-se de como sair daquele verdadeiro buraco. Né? E aí foi se buscando, já era uma teoria que já tinha surgido na década de 30, né, e já tinha sido aplicada para a crise de 29, mas foi fortemente também aplicada no período da guerra e do pós-guerra. Perfeito. Resumidamente, eu não vou aqui dar uma aula sobre Keynes, e aí é por conta de Bruno, que é o mestre em economia, mas, resumidamente, a teoria keynesiana, ela busca, né, o investimento um ressurgimento, uma reentrada do Estado na economia. Agora, veja bem, alto lá, pode-se dizer assim, mas estatização? Não, não é estatização. A ideia do liberalismo econômico, e aí já ficou bem claro, né, até nos dias de hoje, que a presença do Estado nessas situações, ela se torna imprescindível. Haja vista que vocês podem observar que quem está, de certa forma, segurando a onda nos hospitais, pegando aí no ponto de vista, são os hospitais públicos. Correto. Né? E é o Estado que está entrando, né, firmemente no sentido de tentar minimizar o máximo possível das consequências. E detalhe, isso não é uma coisa só no Brasil. No mundo todo, você vê os estados nacionais intervindo violentamente, né, no sentido de tentar minimizar os danos. Então, a teoria de Keynes, né, o keynesianismo, ele visava, né, a intervenção da economia, do Estado na economia nesse sentido. Né? Como assim? Fomentando, né, investimentos do Estado na infraestrutura, né, na criação de emprego, que consequentemente traria a criação de novos empregos,
infraestrutura, redução de juros, né, a liberação de créditos, né, para que a economia voltasse a funcionar. Ora, logicamente, não é preciso que eu repita aqui, dê uma aula de economia, o dinheiro na mão da população, esse dinheiro vai circular. Correto. Né? Então, a ideia é essa, a ideia de que seria o governo, o Estado, né, o Estado entrando na economia, entrando fortemente na economia, fomentando, né, a roda da economia voltando a funcionar, isso automaticamente traria, né, um fomento mesmo e uma incrementação como um todo. Todos iriam sair ganhando. Bom, enfim, trazendo isso, né, e essa fórmula de Keynes, o keynesianismo, ele ficou aí mais ou menos da década de 30 até mais ou menos aí a década de 70, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele foi colocado de lado. Funcionou muito bem, diga-se de passagem, né, nesse período, tanto do período da implementação nos Estados Unidos com Roosevelt, quanto também no pós-guerra na Europa, né, fez com que as economias europeias reativassem, a sociedade também voltasse, né, a se reerguer. E, detalhe, veja só, não é a questão de somente a implementação e fazer a economia girar. A teoria de Keynes, ela tem um particular que é a volta da economia, ou seja, reacender a economia, né, a roda econômica, o capitalismo, digamos assim, mas sem esquecer o viés social. Eu acho que esse é o grande diferencial da teoria keynesiana, que é fazer o capitalismo girar, fazer, né, um capitalismo, digamos assim, voltado também para o social. Lógico que você pode pegar e dizer assim, mas isso é meio utópico, né? A ideia de que o capitalismo não combina com questões sociais. Mas é justamente isso. A teoria keynesiana faz com que esse Estado fomente o capitalismo, mas que também regule esse capitalismo, fazendo com que esse dinheiro, né, que vai surgir dessa economia em movimento, também seja aplicado no social. Perfeito. Veja, resumidamente, eu posso botar aqui a grosso modo, o capitalista vai ganhar dinheiro, mas ele também vai ter que pegar parte desse dinheiro e investir no social, na parte mais fraca, financeiramente falando. Então, você pode ter um hospital de ponta, mas você vai ter que ter um hospital público com um mínimo de decência. Você pode ter uma escola particular, privada, né, com a visão de ganhar grana, mas você vai ter que ter uma escola pública também, certo? De qualidade. Então, pegar esse dinheiro, né, que vai surgir dessa economia voltando a se movimentar, mas também investindo na área pública. Porque nessas horas, volto a dizer, quem segura a peteca é o Estado. Né? E aí, o seguinte, visto isso, basicamente, né, depois o Bruno vai me corrigir aí as besteiras que eu falei, a gente vai trazer isso, né, desse ponto de vista, você vai trazer isso para o Brasil. E no Brasil, você pergunta assim, mas e aí, no Brasil atual, como é que você lida com essa situação? Ora, eu trouxe aqui uma pequena peça, que é o seguinte, o Brasil ele tem um desafio maior do que o restante do mundo. Vou falar da gente, logicamente. Né? Por que isso? Porque, além de nós termos que lidar com todos esses problemas, né, que a pandemia acarreta, né, do sentido da saúde pública, da devastação dos empregos, da devastação da economia quase como um todo, nós temos ainda um problema particular, que e eu não vou entrar em detalhes nem nomes, mas um governo que meio que se recusa a entender tudo o que está acontecendo. De certa forma, eu observo, né, que nós temos um grupo de governo que meio que quer fazer aquela de Alice, não está acontecendo nada,
que está acontecendo é algo passageiro, o que está acontecendo é algo que daqui a pouco acaba e vamos voltar à normalidade. No meu ponto de vista, até sociologicamente falando, essa negação, né, e aí até Miliane explicou isso muito bem na live da semana passada, essa negação psicológica, que bate no viés psicológico, essa negação ela não é saudável. Né? Não é saudável porque é preciso que se entenda que o mundo não vai voltar a ser o que era. É simples assim. É assustador? É. Mas todos nós estamos presenciando, de certa forma, o fim de uma era. Não é uma coisa que vai acabar daqui para o final do ano, ou daqui para o meio do ano, e você vai voltar tudo ao que era. Existem pessoas que brincam dizendo assim, eu recebo vários memes dizendo assim, 2020 mal começou e já acabou. Acabou 2020. E não vou mais além, acabou me parece que está acabando uma era. Nós não somos aqui pitonisas, não estamos aqui com bola de cristal, mas me parece que nós estamos aqui diante de uma era que está se findando. Esse é o grave da situação, né? Então, o que acontece? É preciso que as autoridades governamentais brasileiras, né, atuais, elas caiam a ficha de que elas estão diante de um desafio que não é só delas, mas um desafio delas, da sociedade brasileira e do mundo. Perfeito. É uma coisa que não volta, repito, não vamos voltar a ser o que era. E aí, o que acontece? Nesse sentido de negar o que está acontecendo, né, ainda temos um outro problema. Historicamente, já está provado historicamente, o Brasil, ele tem infelizmente, ele tem uma elite, digamos assim, aí elite econômica, como quiserem chamar, elite econômica, elite política, essa elite econômica se mistura com a elite política se mistura com a econômica, num corporativismo, enfim. Nós temos uma elite, infelizmente, muito perversa, né? E essa elite perversa, ela está decididamente disposta a não abrir mão de seus privilégios. Sim. Então, o que dificulta muito isso. Por que dificulta? Porque a elite brasileira, e eu não quero aqui jogar a elite brasileira no fogo, mas é o fato, eu tenho uma formação de história, de sociologia, eu tenho uma formação de ciência política, e o que eu estou fazendo aqui, eu não vou estar mentindo e posso provar por A mais B. Historicamente, nós temos uma elite brasileira em que ela, e aí quem me conhece sabe que eu gosto de usar muito, eu não gosto de muito blá 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 nem mimimi, eu gosto de ser muito direto e bem claro, que nunca esteve ao lado do Brasil. Ela sempre esteve ao lado dela, independente de qualquer coisa. E ela nunca esteve disposta a abrir mão dos seus privilégios, né? E também é outra também que não caiu a ficha. Ela acha, e agora está tendo uma situação complicada, porque quando as coisas apertavam no Brasil, elas pegavam um avião e viajavam para a Europa e os Estados Unidos, e né, quando a coisa melhorasse, ela voltava. E agora não dá para fazer isso, né? Não dá para você pegar um avião, ir para a Europa ou mandar seus filhos estudarem na Europa. Ela vai ter que lidar com isso. Porque quando eu digo que a sociedade nunca mais vai ser a mesma, é no sentido também da sociedade brasileira. Ela vai ter que mudar. Então, quanto mais tempo, né, essas coisas, essa tomada de consciência não acontecer, mais tempo irá durar a crise para o Brasil. Não sei se eu estou me fazendo entender, é o seguinte, medidas terão que ser tomadas, medidas sérias, teremos que repensar o Brasil como nunca foi repensado, certo? Teremos que quebrar determinados paradigmas brasileiros, alguém vai ter que perder no Brasil, e aí vai ter que abrir mão, não diria perder, mas vai ter que abrir mão para que a gente possa ter um mínimo de condição de não só sair dessa crise, como também
é um momento também de reorganizar o país. Porque ele não vai ter condições de voltar a ser o que era, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente está tomando aqui no Brasil. E aí eu posso dizer o seguinte, eu até fiz uma tabelinha aqui, dizendo o seguinte, né? Pegando os desafios do mundo e do Brasil, né? Os desafios do mundo, resumidamente falando, é o seguinte, sendo bem claro e objetivo. O primeiro desafio do mundo hoje é manter a população viva. Nós temos que sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver mesmo. Nós estamos morrendo aos milhões, e isso é fato. Há probabilidades, há indicativos de que iremos morrer ainda mais, muito mais ainda irão morrer. Isso que é o assustador nessa história. Então, o primeiro nó a desatar. Vamos ter que dar um jeito de manter essa população viva. E isso não é um vírus que você, né, toma ali uma hidroxicloroquina e toma uma amoxicilina e vai passar. Não vai passar. A própria círculo médico, né, o próprio círculo da medicina diz, não, isso não vacinas e medicamentos eficazes. Gente, o próprio círculo médico não tem certeza do que eles estão lidando. Se você perguntar a um médico quem já foi contaminado e ficou bom, pode, uma simples pergunta, quem foi contaminado e ficou bom, pode voltar a ter a Covid? Os médicos não têm certeza. Uma pergunta simples. A pessoa saiu ali, boa, parabéns, beleza, ficou bom. Ele pode voltar a se contaminar? A classe médica não tem certeza. Há divergências. Então, quer dizer, coisas simples a classe médica não está sabendo resolver porque é algo muito novo, certo? E isso não vai ser resolvido daqui para o São João. Tem gente que já está achando que daqui, né, vamos pular São João, daqui a coisa, vamos ter... Não vai, velho. É uma coisa sem precedentes e eu não quero aqui assustar, né, quem está nos ouvindo, mas é tudo uma incerteza. Uma enorme incerteza. Uma outra situação é o seguinte, a segunda é medidas sociais de preservação à vida. Quando eu digo medidas sociais de preservação à vida, não é apenas máscara, álcool gel, é sobrevivência econômica, ou seja, como vamos comer, como vamos dar a alimentar essa população mundial nesse período que nós não sabemos até quando vai. Essa é a outra questão, o outro desafio mundial. Ou seja, dinheiro no bolso do pessoal, comida no prato dessas pessoas, no mundo todo. Como vamos alimentar esse povo? A economia dos Estados Unidos estavam com índice de desemprego com menos de um dígito, né? 0, alguma coisa, salvo Bruno aí me corrigir. 0, alguma coisa de desemprego. Ela, acho que em 2 meses ou 2 semanas, já passou da casa dos 2 dígitos. Ou seja, em praticamente 2 semanas ou 1 mês, já tem 2 dígitos de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E olha que é uma economia forte, digamos assim. Entendeu? Então, a questão é essa. Então, como é que a gente vai sustentar, né, essas pessoas nesse período todo que a gente não sabe quando vai terminar? A outra questão seria a sustentabilidade, a sustentabilidade dos sobreviventes, dos que vão sobreviver, em que condições. A outra é mecanismos de retomada da economia, ou seja, quando a coisa se abrandar um pouco, como vamos sair do buraco? De que forma iremos sair desse buraco? Entendeu? Vamos sair com a fórmula antiga? Eu creio que não vai dar. Não sou economista, mas eu creio que não vai dar. Vamos ter que repetir uma fórmula que já está claramente desgastada. Eu acho que não é. Eu acho que é um grande momento de virada de mentalidade humana. Eu acho que é um momento que vai ter que ser necessário. As pessoas não vão voltar não vão aceitar, muitas pessoas não vão aceitar a viver como estava vivendo. Até porque, se nós voltarmos às condições do passado, voltaremos a umas condições do passado bem pior do que já estava. Perfeito. Né? Então, vai ficar uma situação quase que insuportável. Bom, dito isto,
Aí, o Brasil nessa história. O Brasil nessa história, além desses 3, 4 itens, né, que é um desafio mundial, nós ainda temos ainda mais 2. Além desse, nós já temos ainda mais 2. São 2 desafios em particular. Que o primeiro que é modificar, tentar modificar e conscientizar uma classe dirigente, ou seja, a gente vai ter que botar a classe dirigente política, né, vai ter que dizer, parar, e aí é o grande desafio, dizer, não dá para viver como nós vivemos desde 1500. Vamos ter que realmente levar o país a sério. A sério mesmo. Ah, mas nunca foi levado, Hamilton? Olha, particularmente não. Eu tenho uma palestra em que eu digo que o Brasil é um projeto que nunca existiu, e aí é um tema polêmico, mas quando eu citava, né, quando eu corria a palestra, as pessoas, porra, é verdade, realmente é verdade. Nós nunca levamos, né, a classe dirigente brasileira, seja lá em que regime for, imperial, monarquista, capitalista, parlamentarista, presidencialista, nunca levou o país a sério. Essa é a verdade. Eu sou muito polêmico nesse sentido, eu vou muito direto. E segundo, o outro desafio, fechando, é modificar, e aí é um dos mais pesados, tentar modificar a mentalidade deturpada de uma elite. Traduzidamente falando o seguinte, os ricos brasileiros vão ter que mudar o seu estilozinho de vida. Porque não vai dar mais, vai viver eternamente em berço esplêndido, nadando em grana e deixando cá embaixo a base da pirâmide se acabando. Não vai dar. Então são desafios enormes, né, que se apresentaram a nós. Nós não esperávamos por isso. E esses desafios chegaram para a gente, caíram no nosso colo lá em um ano de 2020, né, quando todos esperavam assistir às Olimpíadas, né, brincar o São João e tocar a vida. Acabou. Nem Olimpíada vai ter mais. Hamilton. Né? Então, essas são as considerações em que eu faço um pouquinho aqui, que eu fiz um pouquinho, e deixo aberto para, né, Bruno corrigir as besteiras que eu falei, o nosso público aqui tirar suas dúvidas. Complementar. A primeira, eu dividi o problema do Brasil em 3 partes. A primeira, o Covid. O segundo problema, a crise econômica. E o terceiro problema é a equipe econômica. Não é? O Covid, a saúde, ela não migra. Você tem um problema de saúde, no caso dessa pandemia, ela não migra. Ela só faz destruir, corroer. A economia, o recurso migra. Você consegue, posteriormente... Então, nós não podemos... São 2 situações totalmente distintas. Não é? Nós temos que cuidar da saúde, é prioridade, é a saúde. A economia, nós temos que ter uma equipe econômica para poder fazer isso. Não é? Só que o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos com uma equipe econômica com um viés totalmente neoliberal e com extrema dificuldade em fazer um programa econômico desenvolvimentista. No caso keynesiano, não é? Você antecipou muito sabiamente keynesiano. Ele já tem essa dificuldade. A dificuldade está tão grande, eu cheguei até a pesquisar, falei, meu Deus, será que ninguém está enxergando? E eu fui buscar, né? Eu falei assim, não, eu vou procurar os dinossauros da economia, né? Aí eu fui lá atrás de Brescia Pereira, Delfim Neto. Assim, Delfim Neto é um cara que ele tá vivo desde o Brasil colônia, entendeu? Um cara é um dinossauro. Ele é respeitado até pelos erros dele. Ele pegou o Brasil, pegou o militarismo, pegou todas as etapas da economia brasileira. Brescia Pereira, também aquela Mônica Bolle, excelente economista, e o discurso é o mesmo. Nós temos que investir no país. Nós temos que atender
a população vulnerável, não é? E a equipe econômica não está enxergando isso. Como é que o Bolsonaro chama? O guru da economia, né? O guru da economia não enxerga. Eu achei, tem um fato, como está o descompasso da equipe econômica. O presidente, ele está montando um programa para o pós-Covid, chamado Pró-Brasil. O que acontece? Ótimo. A equipe econômica não está participando. Então, olha que loucura! Está se desenvolvendo um programa para tirar o país da crise e a equipe econômica, com o guru da economia, não está participando, não é? Eu fico brincando, assim, é como se assim, a dificuldade da equipe, vou falar diretamente de Paulo Guedes, desenvolver um projeto desenvolvimentista, não é? É tão grande que eu fico brincando dizendo que é como se fosse assim, você contratasse um touro para trabalhar de atendente numa loja de porcelana. Ele não consegue, ele não enxerga. E existe essa necessidade, não é? Essa necessidade de fazer uma política keynesiana. E não é por a política keynesiana, nós temos que entender que é uma política ela é utilizada como intervenção. Existe a necessidade, o Estado interventor. Mas se não existe, ela anda por si. Não quer dizer que o Estado vai estar lá a todo tempo intervindo. Não. Então essa é a grande dificuldade. Nós temos mais de 50% da população economicamente ativa, formalmente ativa, ela é contratada por pequenas e microempresas. Então, qual era o papel da equipe econômica? Estar abrindo linha de crédito para esse pessoal, não é? Para essas pessoas que contratam, não é? Só que, infelizmente, as linhas de crédito estão sendo abertas, elas estão tendo o pequeno e o micro está tendo uma dificuldade tão grande de conseguir que eles estão desistindo. Eu conversei com diversos. E, Bruno, a taxa de juros é abusiva. E não é um momento de ter uma taxa de juros elevada. Não, é verdade. Praticamente você emprestar com um prazo bem dilatado e taxas de juros baixas, com que compromisso não demita. Eu conversando com um dos, né, ele falou assim, Bruno, teve um banco que estava me cobrando 3,75. Eu falei, poxa, eu conheço o agiota que empresta mais barato. Sim, é loucura, é loucura total. Assim, essa política você citou em outras palavras, essa política de deixar por si só a economia se regular, tem aqui vários professores de história aqui, não me deixam mentir, essa história da mão invisível, ela existe, só que o prejuízo vai ser grande. Eu fico brincando, fico conversando com o pessoal, que nós precisamos dar as duas mãos à mão invisível de Adam Smith, sabe? Eu não posso deixar a mão de Adam Smith agir sozinha. Ela precisa de uma força, não é? Se você for pegar um exemplo clássico, você mora em Lauro de Freitas, nós abrimos, foi inaugurado agora um shopping, 3.500 vagas, não é? Empregos diretos. Abriu funcionou 2 dias. Imagine quem está ali. Eu contei o número de lojas de grande porte. Tem 200 lojas. E tem 27 lojas de grande porte. A maioria de pequeno porte. Sabe? Imagine, você acha que todo mundo ali tinha dinheiro para preparar toda a loja, comprar estoque? E os funcionários? Então,
você foi muito, muito feliz quando você falou. Precisa ter uma intervenção rápida, precisa. A Bola, inclusive, falou isso. Quanto mais se demora para tomar uma atitude rápida, nós pagamos um preço muito mais caro em um pouco muito, não é? Então, nós precisamos de maneira urgente. Você deu um exemplo aí, você já iniciou, né, de maneira esplêndida, falando da Grande Depressão, não é? Eu também fui lá buscar. Foi que o governo da época, que aparentemente, será que era mais inteligente do que a equipe econômica de hoje, eles compravam café, os historiadores que estão aqui não me deixam mentir, compravam o café e queimavam. Para que isso? Garantir emprego. Inclusive, tem uma vertente, mais uma vez, os historiadores que quiserem, eu mando o material, que acredita que o Brasil foi um dos primeiros a saírem da crise de 30, porque tomou essa atitude, esse tipo de atitude. Então, eles conseguiram sair. Ele não deixou o emaranhado, não é, da Grande Depressão se aprofundar de maneira tão drástica como em outros países. Então, precisaria. E nós estamos perdendo o fio da meada. Não é? O fio da meada. Isso é muito, 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 muito grave. Não é? Temos esse problema. Creio que temos esse problema. Creio que não seria... como é que eu posso me expressar, meu Deus? O governo, talvez as pessoas encarem, muitos, como você falou, a classe média alta, a elite do país, ela encare como um absurdo estar financiando isso. Mas você está financiando agora isso aí, e não estou falando em 3 parcelas de R$600. Eu estou falando de 3 anos. Você financiando. Vai fazer com que essas mesmas pessoas que estão comprando esse valor, como você falou, ela está girando, essas pessoas estão girando a economia. Girando a economia. Não é? Se você me permite até, de certa forma, uma elite, a nossa elite, ela é até burra. Sim. Porque o que acontece? O que a sustenta? O consumo. Nós estamos num sistema capitalista. O que a sustenta? O consumo. Ora, se ela der condições de consumo a essa base da pirâmide, ou seja, se ela botar dinheiro no bolso, vamos botar no popular, no bolso do peão, o peão vai gastar dinheiro com ela. Com certeza. E em algum momento o dinheiro chega lá. Lógico. Agora... E até, se você me permite mais uma coisa aqui, o professor Alamar fez uma colocação aqui interessante, perguntando de onde está saindo tanto dinheiro para o necessário auxílio para os trabalhadores. Isso é fácil, professor. Isso é resultado faça o cálculo aí de 1.500 até 2020, de uma política tributária esforçante, digamos assim, de uma coisa absurda. Nós somos o país com maior carga tributária do planeta. Certo? O Brasil tem dinheiro, sim, muito dinheiro. Agora, nós não vemos esse dinheiro. Esse dinheiro, ele está no bolso de uma elite que se apropria, certo? E não dá nada em troca. Olha, Milton, você falou 2 pontos, não é? No início, eu não posso perder essas... um deles, né, é a respeito... Eu vou pegar logo esse aqui agora, para a gente não ir lá para trás e esquecer esse ponto. Da onde sairá esse dinheiro para tanto investimento? Nós temos de reserva, não é? Reserva, lastro de um tesouro, 1,8 trilhões. Pois é. Inclusive, não estou falando isso aqui de maneira aleatória e irresponsável. Inclusive, até a Mônica Borli e o meu dinossauro favorito, o Delfim Neto, eles também foram a favor. Qual seria o cálculo? O FMI, ele faz um estudo de quanto você precisa ter de reserva para ter um lastro e
aquele país te passar credibilidade. Então, fazendo isso, fazendo esse estudo, tirando esse valor em que o FMI te indica como lastro de credibilidade, você tem uma sobra. Você poderia muito bem utilizar essa sobra, não é, para fazer esse tipo de financiamento. Outro modo, eu até brinco, né, é imprimir dinheiro, que na realidade não é o Banco Central está imprimindo dinheiro, né, é uma expressão. Seria o quê? O Banco Central, ele comprar os títulos, o governo federal emitir título de dívida, o Banco Central compra e vai mais dinheiro circular, não é? Seria uma alternativa. Isso aí vai causar inflação? Certamente. Vamos ter que pagar essa conta? Com certeza. Agora, eu tenho certeza que tanto eu, você, a população, nós preferimos pagar essa conta de maneira parcelada do que pagar de novo. Então, isso é bem delicado. Então, nós temos temos reserva, temos dinheiro. Inclusive, Mônica Bolle, Tássio também está nos assistindo, ele assistiu essa reportagem. Eu também assisti também, deu um show. Maravilhoso, né? Assim, muito objetiva. Ela fala assim, nós não podemos nos comparar com a Argentina. A Argentina não tem dinheiro. Nós temos, nós fizemos o dever de casa. Inclusive, o guru da economia, ele passou um ano aí, sentado lá no cofre, né? E não liberando quase nada. Nós temos dinheiro para isso. Agora, teve um outro ponto que você falou, que eu achei assim maravilhoso. Nós não temos certeza se essa pandemia, as pessoas podem repetir, não é assim, ficar doentes novamente. Ou seja, partindo dessa premissa de que as pessoas podem ficar doentes novamente, será que também nós não vamos entrar em quarentenas esporádicas? A economia vai ficar muito mais cíclica do que atualmente. Então, como nós iríamos reagir? Então, como você mesmo falou, eu estou pegando suas palavras. Como nós vamos reagir? Ou nós mudamos, não é? Ou quebramos. Tem uma frase, inclusive essa frase é sua, não é? Alguém perguntou a você assim, vai ter uma mudança no capitalismo? Você fala assim, não. Ele vai inicialmente se mostrar manso, não é? Sereno, e depois ele mostra as garras. É da natureza dele. É o que vai acontecer. Não é? É o que vai acontecer. Ele vai mostrar as garras. Ele é camaleônico, ele vai se adaptar, certo? É necessário ele se adaptar, porque essa fórmula que ele vem atuando esses anos todos já está desgastada no mundo todo. Nós estamos vendo aí, né, os exemplos no mundo todo, e ele vai ter que se reinventar. A palavra hoje, e aí quando eu fizer a minha live de sociologia, estão todos convidados, aproveitando aqui, fazendo uma propaganda. Eu e o professor Tássio iremos falar da pandemia sobre os efeitos, né, e os efeitos históricos sociológicos. A palavra da sociologia hoje é reinventar, como sempre nos reinventar. O capitalismo também vai ter que se reinventar. O que está deixando essa equipe econômica, que é uma equipe, como o Rubem colocou aqui, é uma equipe efetivamente que só enxerga o mercado, sim, né? É um liberalismo clássico. Ela diz assim, mas nessa outra condição eu não sei trabalhar. E não sabe. E não sabe trabalhar. E por isso que eles hoje estão com aquela cara de assustados, porque a equipe econômica hoje, ela não sabe. Você perguntar o que você vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. Eu preciso dar o dinheiro para o pessoal comprar a comida hoje de noite, mas como é que a gente vai sair daqui? Como é que vai resolver isso? Eu não tenho a mínima ideia. E fica com aquelas falácias de, não vai voltar tudo ao normal, aquilo que eu falei. E eles sabem disso, né? Mas só que eles não vão vender essa ideia para a população, porque, tipo assim, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, como é que eu vou sair. Não tem. E assim, eu venho conversado muito com algumas pessoas mais próximas.
a economia, o sistema capitalista, de 10 em 10 anos, ele entra em crise. É. Vez foi mascarado pelo corona. Foi. Ele já estava mostrando sinais assim, claros de colapso, não é? Abreviou a crise, né? Sei lá, mascarou, sabe? O médico deu um diagnóstico, entendeu? Mas ele estava colapsando já. Ele estava colapsando. Então não tem para onde correr, não é? Temos dinheiro, assim, eu não estou preocupado, porque assim, nós não podemos, num momento desses, nós temos que nos preocupar muito com os vulneráveis, mas temos que nos preocupar também com eu acho que aí que diverge, talvez, não sei se diverge, não sei se você não pensou por essa ótica também, mas temos que nos preocupar também com o micro e pequeno, porque se existe uma engrenagem que é meio que escanteada, é muito importante na máquina econômica, é o pequeno e o micro e o pequeno empresário. Eu conversei com a proprietária da escola do meu filho, não é? Eu conversei com... Estou falando aqui porque entrou uma outra pessoa aqui que lá de Minas. 2 pessoas aqui de Minas entraram, eu perdi um pouco o foco. Eu conversei com ela e ela falou, eu perguntei, assim, vem cá, como é que está a inadimplência? Antes da crise, ela 25%, e agora 50%. Eu conversei com o dono do restaurante que é na frente da minha empresa, da empresa em que eu trabalho. Aí eu passei uma mensagem para ele, ele fez assim, caiu 60%. Eu tive que demitir 2 pessoas. Esse que foi no banco, e o banco, detalhe, esse programa do governo, foi bom ter falado isso, esse programa do governo, o governo fez um programa seguinte, eu entro com 85% do capital e o banco entra com 15%. Só que o banco, ele fica responsável, ele é a garantia de que o micro, se o micro não pagar, o banco paga. Em outras palavras, não empreste o dinheiro. O juro chega para o micro a quanto? A 3,75. É pedir para o cara falir, demitir. Então, não está tendo uma política séria para esse grupo. Eu acho que você usou a palavra agora que estava na minha cabeça aqui, seriedade. Eu creio, se você concorda comigo, não dá mais, eu vou falar 3 vezes como na Bíblia, não dá mais para a gente gerir o país, né, como amadores. O Brasil não tem, aí com perdão aí a Guatemala, o Brasil não tem o tamanho da Guatemala, não é do tamanho da Honduras, é um país de dimensão continental e não cabe mais espaço, não é uma fazendinha, correto, né, com o coronel, o capataz e lá o peão, não é mais. É um país de dimensão, é um país que faz diferença sim, tanto no meio ambiente quanto na economia, certo? Então não dá mais para ser gerenciado, ser governado por amadores. A época do amadorismo e do vamos ganhar dinheiro aqui e botar no bolso e ir embora, não dá mais. Quando o Brasil foi colonizado, se vinha para cá, se ganhava dinheiro e depois se ia embora. A ideia não era ficar aqui. A ideia era ganhar um dinheiro aqui com o pau-brasil, com as riquezas que tinha aqui, botava o dinheiro no bolso e voltava para Portugal. Então não dá mais para essas pessoas fazerem isso com o Brasil. Ganhar dinheiro aqui e depois se mandar para Miami, comprar uma casa em Miami. Não dá. Vai ter que ser gerido por profissionais e, como foi colocado até aqui, essa nova gestão, essa nova mentalidade vai ter que passar inevitavelmente pela educação. Vai. Vamos ter que reeducar nosso povo economicamente, né,
reeducar na saúde, reeducar sexualmente, reeducar todas as formas, uma reeducação geral, imediata e urgente, porque senão vamos cair naquele processo de virar, como eu coloquei com uma colega minha, até se aborreceu. Vamos virar uma eterna Honduras, né? uma eterna Guatemala, só que Guatemala e Honduras é um paísinho pequenininho. E o Brasil já imaginou uma pauperização igual a África, com licença da coisa, imensa, enfim, é uma catástrofe, não dá mais. O que me assusta é o seguinte, esse terror por utilizar medidas intervencionistas na economia, enquanto você pega... Poxa, por que esse terror? Por que esse asco? Aí eu fui analisar os outros países. Os países também liberaram... Peguei Estados Unidos. Pronto, vamos aqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pensaram em a maior economia capitalista do mundo, tá grandão lá. Queria criar um banco, quase, se cogitou criar um banco público. Imagine ao contrário o mundo que eu quero descer. Porque a França tem um banco público, não é? Ela, depois de... ela investiu num banco público, esqueci o nome do banco agora. A Alemanha tem um banco público. Nós temos a Caixa Econômica, nós temos o Banco do Brasil, nós temos o BNDES. E temos essa dificuldade em tomar essa atitude. Aí eu volto. Os Estados Unidos abriram o banco público? Não. Mas estão tomando a mesma atitude que nós estamos conversando aqui. Estão pegando dinheiro lá, vendendo o título, imprimindo dinheiro, como se fala no grosso modo da economia, e colocando lá, não, tem que girar. Rapaz, não se está se falando em acabar com o capitalismo, está se falando de reinventá-lo, refazer de uma forma, porque muitos dizem assim, mas essa história que, né, você como economista deve ouvir muito, o Estado na economia. Não, como você colocou bem, não significa que vai estatizar tudo. Não, meu amigo, você vai fazer com que o Estado vai ser a locomotiva. Depois, certo, que a locomotiva de se desenvolver, as coisas vão andando. Boa, ele dá o passo para trás e começa a andar. O bebê começou a andar sozinho, solte, ele vai. Pronto, é isso. Eu seguro ele, mas não. E assim, ó, você para e analisa. Vão tomar essa atitude. Vão tomar. Agora, quando o efeito do medicamento já não for tão potencializado como se tivesse dado no início. Você compreende? Não é? Então, eu não vou falar uma coisa para você até um pouco polêmica, não é? Eu espero que as pessoas escutem de maneira bem apurada para não me interpretar mal. A proposta de Paulo Guedes, ele veio, como o Rubem fala, até nos assistindo, com a pastinha debaixo do braço e ele seguiu a risca. Para o que ele veio determinado com a viseira de burro dele, não é? Ele está fazendo um trabalho perfeito, parabéns. Só que não cabe agora. Não cabe. E para quem não... desculpa interromper. Eu tenho uma metáfora que não sei se encaixa bem nisso daí. Eu não quero te abusar, não. Sim. Mas é uma metáfora que eu me lembrei ontem aqui e quero falar antes que eu me esqueça. Seu filho pede uma bicicleta. Aí você imagina, poxa, o pequeno Bernardo vai andar de bicicleta. Ele não sabe andar de bicicleta, ele vai cair nessa bicicleta. Eu não vou dar essa bicicleta. E aí você... É uma solução? Você não dá a bicicleta. Ou então você dá a bicicleta e aí você diz, olha, Bernardo, você tá aí sua bicicleta. Se vire. Aí ele vai dizer, porra, eu tô com a bicicleta, tá tudo bem. Como é que eu vou? Eu não sei andar de bicicleta, se vire.
Mas qual é a terceira via? Qual é a terceira via que a gente tanto gosta? Qual é a terceira via? Você dá a bicicleta, você ensina ele a andar de bicicleta, você vai segurar ele na bicicleta, e à medida em que ele for ganhando confiança e for pedalando, você vai fazer o quê? Você vai se afastar. Com certeza. Até ele andar sozinho. É isso, é simples. Com certeza. Quer mais simples do que isso? Agora, Milton, nosso tempo está acabando. Eu Sim. queria voltar àquela temática que eu falei com você, que a saúde, ela não migra, não é? A saúde, se você perde exatamente. a saúde, ela tá ali, não vai para outro lugar. É. A economia migra. Diante de todo esse caos que nós estamos vivendo, alguns setores da economia estão indo bem, não é? Por exemplo, o agro. O agro está com tudo. Só tem uma exceção no agro, que é a indústria sucroalcooleira. Não tem mais aonde estocar. Já chegou a 70%, não, tem 30% só, mas já chegou a 70% do estoque. Não tem mais. Então, estão pedindo ajuda ao governo, não é? Tá vendo? Tem essa aí. Imagine. Repare, você não ouve falar que o mercado está desempregando. O mercado não está desempregando, na verdade. Eu não sei se... eu tenho um grande amigo aqui, Leonardo, um psicólogo de Minas Gerais, e eu vi, e eu conversei, inclusive, com a fonoaudióloga do meu filho, que meu filho está fazendo a terapia de Skype. Então, as pessoas estão se reinventando. E ele, o Leonardo, ele também estava falando isso, não é? Que ele está fazendo atendimento via Skype. Então, assim, exatamente. O teleatendimento, os cursos EAD estão também são aquecidos, não é? Eu conversei com um vendedor de fraldas descartáveis e ele falou, olha, a empresa que eu represento está, assim, muito, muito, muito em alta. E eu acho que nosso tempo acabou, Milton. Porque será que acabou? Não. Como é que eu sei que acabou? Não acabou ainda não. Então, assim, ó, delivery tá bombando, né? Agora, meu maior medo, não é? Independente das intervenções, que elas já vão chegar tarde, a uberização, não é? Assim, a precarização da mão de obra, porque é o que vai acontecer, né? Da mão de obra não, dos contratos de trabalho. Eu estou muito preocupado com isso. Muito, muito. Ô, Vitor, tudo bem? Estou muito preocupado, porque ela vem com tudo, não é? O Estado não está fazendo seu papel, então a economia ela vai se engrenar de maneira muito lenta, deixando a mão de Adam Smith trabalhando sozinha. Então, eu fico imaginando a precarização, não é? Eu utilizo muito serviço de aplicativo e vejo que são pessoas qualificadas e que já não tem mais mercado. E imagine essa situação pós-crise sem uma intervenção de maneira imediata. Não é? Eu não quero pensar nisso não, viu? Mas é assustador. Agora eu também tenho assustador e as perspectivas não são boas. Eu tenho também que, assim, eu não sei como é que tá, Vitor, aí no Pará, e nem Léo em Minas, mas aqui na Bahia, graças a Deus, eu estou sentindo, assim, uma preocupação elevada por parte do governo. Não estou fazendo propaganda de governo, eu estou fazendo análise fria. Inclusive, até deixaram de lado, aparentemente, as divergências políticas do prefeito de Salvador e do governo do estado. Estão de mãos dadas, fazendo um trabalho muito bem feito, não é? Mas, infelizmente, eles não podem gerar moeda. Só quem pode gerar moeda é o governo federal, não é? Então, eu fico imaginando assim, ó, o efeito, por exemplo, bem keynesiano isso aí, viu? Não estou sonhador, não, é bem keynesiano.